Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 3, diz a palavra de Deus. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com o juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Até aqui. Com a ascensão do Império Romano, especialmente o avanço de Roma sobre Israel, com a pessoa de Pompeu no ano 64 a.C., Israel, que desde tempos longínquos vivia, de fato, uma situação conturbada no seu sistema governamental, agora viu-se mais uma vez oprimida por uma nação e obrigada a subjugar-se no seu governo também a essa outra nação, que era o Império Romano. E a situação governamental de Israel, que já era um pouco conturbada, se tornou ainda mais conturbada. Então, a Bíblia Sagrada nos mostra que toda a autoridade que pertencia a Israel, ou que governava Israel, foi subjugada e foi submetida ao Império Romano. E, sem sombra de dúvidas, nesse período, que foi o período que dá-se início, de fato, ao fim da nação de Israel, e obviamente quando nós nos referimos ao fim da nação de Israel, nós nos referimos a um fim temporário, porque Israel renasceu, mas entra em cena os últimos governantes da terra de Israel, que eram aqueles que compunham a dinastia herodiana, com o próprio Herodes, conhecido como Herodes o Grande, ali na década de 40 a.C. E este homem foi um homem extremamente importante, um homem de fato político, um homem que soube levar a sua relação com Roma e também soube se relacionar muito bem com os judeus. E uma das suas estratégias e uma das maneiras que ele usou para, de fato, ganhar o apoio daquele povo foi fazer uma grande reforma no templo, este que, de fato, era o centro da religião judaica. Era, sem sombra de dúvidas, o item mais importante da terra de Israel, que agora estava deteriorado em consequência do cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor destruiu o templo. E o templo foi reconstruído de uma forma precária, feito de madeira, feito de qualquer forma. E Herodes, para que ele pudesse então ganhar ainda mais a aprovação do povo, ganhar a confiança do povo, ele dá início a uma grande reforma e, de fato, ele tornou aquele templo tão glorioso quanto o templo de Salomão. É óbvio que ele promove algumas diferenças, algumas mudanças no templo, mas essa reforma ela dura muito tempo. Nos dias de Jesus, o templo ainda não estava terminado. Por isso você ouve Jesus dizer, quando Jesus entra em Jerusalém, no domingo que é conhecido como Domingo de Ramos, as pessoas pedem para Jesus: manda os teus discípulos se calarem. E Jesus diz: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Aquela expressão de Jesus, quando ele diz as próprias pedras clamarão, é porque a cidade estava com muitas pedras, acumulava muitas pedras que eram usadas na reforma do templo, ou seja, naqueles dias o templo ainda estava em reforma.
Herodes, porém, já não estava mais em cena, pois Herodes, ele morre ali por volta do ano 2 a.C. Você sabe, em consequência da matança das crianças, como castigo de Deus, ele é acometido de uma enfermidade e morre. Eusébio de Cesareia trata sobre essa questão e trata sobre a enfermidade que lhe acometeu e mostra como ele morreu por causa da matança das crianças. E quando Herodes, que é o rei daquela região, é o rei da Judeia, ele morre, a terra é dividida entre os seus filhos, e os seus filhos assumem cada um uma porção. E a Bíblia Sagrada nos fala deste Herodes, o Herodes Antipas, que é na realidade um tetrarca. E o que é um tetrarca? Um tetrarca é alguém que governa uma parte de uma nação, uma parte de um reino. É alguém que não governa o império por completo, não governa a nação por completo, ele governa apenas uma parte. E uma tetrarquia significa dizer que ele governava uma quarta parte da terra de Israel. Os seus irmãos governavam outras partes. E esse Herodes específico é um Herodes importante também no cenário bíblico, pois esse é aquele que de fato manda matar João Batista, e esse é aquele também a quem Jesus se apresenta quando Jesus foi preso, e é por quem Jesus é julgado. E ele pede a Jesus para que Jesus faça milagres, e Jesus, diz a Bíblia Sagrada, que não lhe responde sequer uma palavra. Então, quando a Bíblia diz que Herodes Antipas, ele era um tetrarca, isso significa dizer que ele governava apenas uma parte de Israel. E se ele governava apenas uma parte de Israel, significa dizer que ele não tinha poder pleno. E os seus poderes eram limitados. E se os seus poderes eram limitados, isso não condiz com a sua ganância. Os seus poderes eram limitados, mas a sua ganância era ilimitada. Então o homem que é ganancioso e que tem os poderes limitados é um homem extremamente perigoso. As pessoas que têm poderes limitados muitas vezes são mais perigosas do que as pessoas que têm todo o poder. Porque para que se adquira o poder, e é óbvio que existem tiranos, existem e existirão tiranos cruéis, mas normalmente uma pessoa, para galgar uma posição como Herodes tinha, uma pessoa para assumir o governo de uma nação, é óbvio que por vias naturais e legais, essa pessoa precisa evoluir, não apenas no sentido político, mas precisa evoluir como pessoa, precisa crescer como pessoa, precisa amadurecer como pessoa, precisa desenvolver habilidades, precisa desenvolver princípios, precisa desenvolver qualidades. E este homem, que não tinha todo o poder, então talvez ele não se preocupou em desenvolver tudo isso, era um homem ganancioso, era um homem ambicioso. E as pessoas com poderes limitados, muitas vezes são mais perigosas do que as pessoas que têm pleno poder. Pois geralmente, essas pessoas são capazes de tudo para chegar aonde sonharam, para chegarem aonde planejaram, para assumir a posição que elas julgam ser dignas a elas, ainda que essa posição esteja sendo ocupada por outra pessoa. Na mente dessas pessoas, essa posição precisa ser delas, e essa posição vai ser delas, quer queira a história, quer queira a nação, quer queira o mundo, quer queira Deus ou não. Então cuidado com pessoas que muitas vezes estão à sua volta e são limitadas, têm limitações, têm poderes limitados, tem rédea curta. Essas pessoas muitas vezes podem ser muito perigosas para você. A Bíblia Sagrada diz que esse homem, ele manda prender João. E quando ele manda prender João, a Bíblia Sagrada nos mostra que ele prendeu João porque ele quis. Ele prendeu João
por causa daquilo que João andava falando, por causa daquilo que João andava pregando. Então nós vemos um homem que é preso por causa da sua opinião, um homem que é preso por causa da sua fé, um homem que é preso por causa da sua religião. João nunca roubou ninguém, João nunca matou ninguém, João nunca difamou ninguém, João nunca caluniou ninguém, João nunca passou a perna em ninguém, ou seja, João nunca cometeu crime algum, pois a Bíblia Sagrada diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. E se ele era cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, obviamente que ele foi guiado e conduzido pelo Espírito Santo ao longo de toda a sua vida, ao longo de toda a sua trajetória. E se nós olharmos para João, João não tem necessariamente motivo para estar preso. Não existe um crime que pese contra João. Não tem motivo para ele estar preso. João é preso por causa da sua opinião. João é preso por causa da sua pregação. João é preso por causa da sua fé, por causa da sua religião. Ele prende João e a Bíblia não diz onde João estava, mas a história diz, a tradição diz. A tradição diz que ele prendeu João na fortaleza de Maqueronte. A fortaleza de Maqueronte era uma fortaleza que ele edificou no deserto. Ela ficava sobre um monte elevada a 700 metros de altitude. Não a fortaleza, mas o monte em si. Elevada a 700 metros de altitude. Ficava na região próxima ao Mar Morto. E aquela era também a fortaleza real, ou seja, era onde ele morava, era onde ele se refugiava. E ali, naquela fortaleza, ele manda prender João. E a Bíblia Sagrada diz que ele prende João, mas não contente apenas em prender João, ele manieta João. O que é manietar? Quando a Bíblia Sagrada diz que João estava manietado, o que é que isso significa? É que João está dentro de uma cela, e além de estar dentro de uma cela, João está amarrado. Qual a necessidade de manter João amarrado dentro de uma cela? Não tinha para onde ele ir, pois se aquela fortaleza foi edificada para a proteção do próprio rei, aquela fortaleza tem toda a segurança necessária, tem guarda suficiente para não permitir que um prisioneiro fuja. Mas a intenção é de humilhar João, a intenção é de deixar claro para João que ele agora está totalmente indefeso e ele é totalmente inofensivo agora. Agora ele está totalmente controlado e dominado. E prenderam sim João fisicamente, mas a alma de João continuava livre. Prenderam o corpo de João, mas o seu espírito continuava livre. O homem de Deus pode ser manietado, o homem de Deus pode ser impedido de falar, mas o seu espírito, a sua alma precisa continuar livre, porque o seu espírito vive na dependência de Deus. Impediram de João falar, impediram de João proclamar o Evangelho, mas não impediram de João adorar o seu Deus. Quando nós queremos de fato servir a Deus, quando nós queremos de fato viver para Deus, não há limitações, não há impedimentos. Ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir-nos de viver para Deus, ainda que presos, ainda que amarrados, ainda que impedidos de falar, mas a nossa alma, o nosso espírito continua louvando a Deus. Porém, se nós não quisermos viver para Deus, nós podemos gozar de toda a liberdade possível, nós podemos desfrutar de todos os meios para falar o que nós quisermos. Nada disso será motivo suficiente para nos sentirmos à vontade em fazer a vontade de Deus. Tudo isso nos fala do nosso posicionamento e na nossa decisão de servir a Deus. Com limitações e impedimentos, nós podemos servir a Deus. E há pessoas que com toda a liberdade se negam a fazer o mesmo. Olhe para o exemplo de João. Qual é a pessoa que, diante da perseguição, diante do aprisionamento, diante de uma possível tortura, eu não sei se ele sofreu tortura, mas diante de uma possível tortura, qual o homem que mantém firme a sua fé?
Qual homem que mantém firme o seu testemunho? Por que não negar? Por que não retroceder? Por que não abandonar a esse Deus? Porque ele sabia o que Deus colocou dentro do coração dele. João não tinha dúvidas do seu chamado. E muitas vezes nós, diante das dificuldades, o abandonamos, porque para nós parece que não é muito claro o que ele nos deu. Não é muito claro o que ele colocou dentro de nós. Não é muito claro o que ele fez por nós. Ou talvez nos falte a capacidade de reconhecer o que ele fez. Você tem reconhecido o que ele tem feito por você? Você tem sequer percebido o que ele tem feito por você? Será que você tem reconhecido que você é fruto do milagre de Deus, da provisão de Deus? Será que você tem percebido que Deus tem te sustentado, que Deus tem te mantido de pé, que Deus tem te mantido com vida, que Deus tem te mantido com saúde? Será que você reconhece que tudo isso procede de Deus? João está preso, amarrado, privado da sua liberdade, longe do convívio familiar. Como preso ele não pode ver seu pai, como preso ele não pode ver sua mãe, como preso ele não pode ver seus parentes. Ele está totalmente isolado. E daquela prisão ele não vai sair. Talvez ele não tenha consciência do que vai acontecer com ele, e muito provavelmente ele não tinha consciência do que ia acontecer com ele. Mas daquela prisão ele não vai sair com vida. Talvez ele esperasse a provisão de Deus, a fé, a esperança o mantinha firme em Deus. Por isso que é importante, diante de toda e qualquer adversidade que nós passemos, mantermos a nossa fé. A nossa fé mantém um contato com Deus. A nossa fé alimenta o nosso relacionamento com Deus. A esperança alimenta o relacionamento com Deus. Nos faz crer, ainda que no final a nossa crença não seja honrada, no sentido de que aquilo que nós esperávamos acontecesse. Mas essa fé, ela vai nos manter firmes até o final. Ainda que morramos por conta e por causa do Evangelho, essa fé vai nos manter firmes até o final. Por isso que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, guardei a fé. Se ele não tivesse guardado a fé, ele não tinha chegado lá. Ele não tinha superado as limitações, as dificuldades, as prisões, e não tinha honrado a Deus também com a sua morte. João está preso e daquela cela ele não vai sair com vida. Mas por que realmente João morreu? Se João não cometeu crime algum, se João não fez nada de errado, por que exatamente ele morreu? E aqui nós aprendemos o que muitas vezes leva um profeta à morte, leva a matarem um profeta. E João foi preso e foi morto por causa da sua pregação. Porque a sua pregação condenou o pecado. O homem de Deus que prega a verdade, que tem compromisso com a verdade da palavra de Deus, ele sempre será perseguido. O homem que muda o seu discurso de acordo com o sistema em que vive, de acordo com a sociedade na qual está inserido, esse homem não honra a Deus. Esse homem não está preocupado com Deus. E vou além, esse homem não está preocupado sequer com as almas das pessoas. O homem que preocupa-se com a alma das pessoas, ou com as almas das pessoas, o homem está preocupado com Deus, com a obra de Deus, com a pregação do Santo Evangelho, ainda que a sua vida esteja ameaçada, ele mantém firme o seu testemunho, ele mantém o seu padrão de pregação, ele mantém a palavra que Deus colocou no seu coração. E a palavra que Deus colocou na boca de João foi a palavra de condenação ao pecado. Então entenda, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender
que quando nós pregamos a palavra e a palavra toca em algum ponto sensível na vida das pessoas, a palavra não é para tocar na pessoa, a palavra é para tocar na prática da pessoa, na atitude da pessoa, no procedimento da pessoa. A mensagem nunca é para condenar vidas, para condenar pessoas, mas para condenar comportamentos e para transformar comportamentos. A pregação contra o pecado não é contra o pecador, e é isso que as pessoas não entendem. Quando nós estamos dizendo muitas vezes, se você viver desta forma, você vai perder-se eternamente, você vai para o inferno eternamente. Nós não estamos condenando a pessoa, mas nós estamos falando o que o pecado proporciona à pessoa. É a conduta, é a prática, é o comportamento que vai conduzir a pessoa a tal ambiente, não é a pessoa em si. Então a pregação de João foi contra o pecado. E João é um homem que não mede palavras para pregar para pessoas de níveis diferentes. A pregação de João para uma pessoa que vai passando na rua é a mesma pregação que ele tem para o rei. E quer queira ou não, o rei, ainda que tenha poderes limitados, ele tem poder. E mexer com poderosos muitas vezes custa caro. Porém, mais poderoso do que os poderosos é aquele que é o Todo-Poderoso. Se os poderosos podem tirar a nossa vida, aquele que é o Todo-Poderoso pode nos dar essa vida de novo. É tanto que o contexto aqui nos mostra que quando Jesus surge pregando, o próprio Herodes pensa e diz: foi João Batista que ressuscitou. Porque eu mandei matar, eu mandei decapitar, então foi ele que ressuscitou. Por isso os milagres estão acontecendo, porque ele é reflexo e é fruto de um milagre. Ou seja, o próprio Herodes reconhecia que João não era um homem comum. João era um homem que o seu procedimento e o seu comportamento mostrava de fato que ele era servo do Todo-Poderoso. Então, se os poderosos trabalham contra você, o Todo-Poderoso trabalha ao teu favor. Que ainda que tirem a sua vida, ele restituirá, mas ele dará a vida plena, a vida abundante, a vida eterna para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque João morreu? Segundo disse Jesus, João foi o maior profeta até aquele momento. E João era um profeta. Porém, João era profeta para o povo. João morreu porque Herodes não reconhecia João como profeta. O povo reconhecia, mas Herodes não. Então o que mata o profeta? A sua pregação. A pregação do profeta contra o pecado vai lhe custar caro. O não reconhecimento de quem ele é também vai lhe custar caro. Herodes não reconhece ele como um profeta de Deus. Por isso, Herodes manda prendê-lo. E por isso, Herodes manda matá-lo. João morreu porque a sua pregação condenava o comportamento lascivo de Herodes. Condenava a lascívia de Herodes. E isso fica muito claro que este homem é um homem lascivo no próprio texto. O texto diz que no dia natalício, ou seja, no dia do aniversário dele, ele fez uma grande festa. E ele já estava casado com a mulher que era outrora esposa de seu irmão. Ou seja, ele havia roubado a esposa de seu irmão. Ele estava agora casado com a sua cunhada. Isso já nos revela um pouco da sua lascívia. Mas o texto diz que enquanto ele está promovendo aquela festa, a filha da sua cunhada, naturalmente sua sobrinha, começa a dançar no meio do salão para animar a festa.
E enquanto ela começa a dançar no salão, a Bíblia não diz o nome dela, mas a tradição diz que ela se chamava Salomé. Enquanto ela está dançando, Herodes começa a olhar para aquela mulher, para aquela adolescente provavelmente. E Herodes começa a se desmanchar em desejo por aquela menina. A lascívia cresce dentro dele. Cada movimento que ela faz desperta a lascívia daquele homem. E cheio de lascívia, desejando aquela menina. Ele chama a menina e promete o que ela quisesse. Tudo o que você quiser, eu vou te dar. Em gratidão por aquilo que ela estava fazendo. Mas não era apenas gratidão que ele estava demonstrando. Ele estava querendo agradá-la. Não por aquilo que ela tinha feito apenas, mas por aquilo que ele queria que ela fizesse depois. A lascívia contaminou aquele homem. E ele promete tudo o que ela quisesse. Então aquele homem, cheio de lascívia, ouve daquela menina um pedido inusitado e que o surpreendeu. Eu quero a cabeça de João em um prato. Obviamente que ela foi, conforme diz o texto, orientada previamente pela sua mãe. Estava tudo combinado. Estava tudo planejado. Então acredite, há coisas que acontecem conosco que não são fruto do acaso. Há coisas que acontecem conosco que estão sendo planejadas. Há coisas que estão sendo planejadas há muito tempo. Os detalhes estão sendo acertados para que o tiro seja certeiro, para que o tiro seja fatal. Então seja vigilante. Preste atenção em quem se aproxima de você. Preste atenção em quem procura interagir com você. Preste atenção naquilo que falam para você. Isso pode ser armadilha, isso pode ser laço para te derrubar. Talvez você esteja sendo estudado ou estudada faz um tempo. Talvez você esteja sendo observado ou observada faz um tempo. Alguém está observando, alguém está olhando do que você gosta, alguém está olhando para os lugares onde você frequenta, alguém está observando o seu comportamento, alguém está observando como é o seu temperamento e ajustando os detalhes para que possa se aproximar de você de uma forma que você não vai rejeitar. E inevitavelmente o tiro será certeiro. João morre por causa de duas mulheres, Herodias e Salomé. Como as mulheres são perigosas. Existem duas situações nas quais as mulheres são perigosas e podem ser mortais: quando a mulher ama e quando a mulher odeia. Nas duas situações, a mulher pode ser mortal. Quando a mulher ama demais uma pessoa, um homem, ela pode ser mortal para esse homem. E quando ela odeia, ela inevitavelmente será mortal para esse homem. João foi vítima do ódio dessas duas mulheres. E por que João foi vítima do ódio dessas duas mulheres? Porque havia algo em João que incomodava aquelas mulheres. Havia algo de diferente em João. Ou seja, se havia algo de diferente em João, significa dizer que João se destacava dentre os demais. E nós podemos nos destacar entre os demais de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Se nos destacamos de uma forma positiva, nós vamos chamar a atenção da mulher. Se nós nos destacamos de uma forma negativa, da mesma forma. Então João, ele foi vítima de duas mulheres. João morreu por causa de duas mulheres. E as mulheres muitas vezes podem ser perigosas. A sensualidade e a arte de sedução podem ser armas mortais. Leia o que diz Provérbios capítulo 5. E Provérbios capítulo 5 vai nos advertir e vai nos dizer: não desça à casa da mulher estranha. Os seus beijos são doces como mel.
As suas palavras são macias como óleo. Mas no final, será amargo como o absinto. Não desças à casa da mulher estranha, pois você estará descendo à morte, e os seus passos estarão te conduzindo ao inferno. A sensualidade e a arte da sedução podem ser armas mortais. Uma mulher pode ser muito perigosa se ela quiser. Ela pode ser letal, ela pode ser mortal se ela quiser. Com isso eu estou advertindo você a se precaver, homem, para que não se torne vítima delas. Mas com isso eu estou advertindo você também, irmã, para que você não seja esta mulher. Pois você já foi tomada como um vaso nas mãos de Deus. Você é instrumento de Deus. E se você agora é instrumento de Deus, você não pode mais ser instrumento de morte. Então a sua vida não é mais para honrar a sensualidade e a arte da sedução. A sua vida agora é para promover vida em Deus. Há mulheres que estão matando homens fora do casamento, mas há mulheres dentro do casamento também que estão matando homens. Então não seja letal ao homem que está com você, mas seja aquilo para que você foi chamada: adjuntora, ajudadora, companheira. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado com a mulher que você convive e com outras também, pois elas são mais perigosas do que o que você imagina. Elas são mais imprevisíveis do que o que você imagina. Elas têm uma capacidade de planejar, de arquitetar coisas que você duvida que ela pode pensar em tantos detalhes assim. Então cuidado. Eu quero crer que a mulher com quem você escolheu para casar-se, você buscou a orientação de Deus. E em buscando a orientação de Deus, você de fato escolheu uma boa pessoa. Porque se você não escolheu uma boa pessoa, e eu não digo a pessoa certa, porque não existe pessoa certa para ninguém. Você tem que fazer dar certo. Mas se você não escolheu uma boa pessoa, eu sinto por você, porque você vai padecer, você vai sofrer. E acredite no que eu estou dizendo a você. A mulher, ela precisa ver em você algo de diferente para que ela possa, de fato, te amar. Se ela não vê algo diferente em você, ela não vai conseguir te amar. A mulher necessita de uma figura que chame a sua atenção. Do contrário, ela não vai te amar. E a sua vida, inevitavelmente, poderá se tornar um inferno nas mãos dessa mulher. Esse homem, diante da sua lascívia e do seu desejo incontrolável, ele promete àquela mulher tudo o que ela quisesse. Observe o que um homem é capaz de fazer por uma mulher. Eu dou a você tudo o que você quiser. O homem é capaz de perder tudo. O homem é capaz de sacrificar tudo. O homem é capaz de abrir mão de tudo por causa de uma mulher. Você consegue perceber o poder que muitas vezes elas têm? Isso demonstra, na realidade, poder que elas têm ou fraqueza do homem? Às vezes nos falta crescer um pouco, amadurecer um pouco e entender que nós não precisamos ser essas marionetes que muitas vezes os homens têm sido hoje. Nós não precisamos ser tão fracos como alguns homens são hoje. Herodes é um homem fraco,
Mas ele é o rei, pastor, mas dentro da sua casa ele é fraco. Ele cede às vontades da sua mulher, ele é controlado pela sua mulher. É um homem fraco. E a primeira coisa, um homem fraco não é respeitado. E vou lhe dizer mais, um homem fraco também não é amado. Porque a mulher só ama aquele a quem ela admira. Se uma mulher não admira o homem, ela nunca vai amá-lo. Antes de vir o amor, vem a admiração. Então Herodes é um homem fraco. E não obstante ele ter tirado a mulher do seu irmão, eu tenho certeza que ele não era plenamente amado por ela. Porque ele não soube cativar isso. Ele não soube extrair isso daquela mulher. E se tornou então uma marionete daquela mulher. Então o que fica claro para nós é que na realidade aquelas duas mulheres não mataram um homem, não mataram João Batista. Antes de matar João Batista, elas mataram Herodes. E Herodes não no sentido literal da palavra, é óbvio que Herodes estava vivo, mas anularam quem era Herodes. Herodes era aquilo que elas queriam que ele fosse. Herodes fazia aquilo que elas queriam que ele fizesse. Se tornou uma marionete. E entenda, aqui ele está fugindo totalmente do princípio estabelecido por Deus, pois o homem foi feito para ser cabeça. O homem é o cabeça. E todas as vezes que o homem falhou nessa área, que o homem não foi o cabeça, deu problema. O grande exemplo que nós temos é o próprio exemplo de Adão e Eva. No momento que Adão deixa Eva sozinha, no momento que Adão deixa Eva tomar uma decisão, Eva toma a decisão errada, porque não era para ela tomar a decisão. Não estava nas mãos dela, a responsabilidade não era dela. Mas pela sua atitude a consequência veio para todos. Então existem coisas na Bíblia que são estabelecidas como princípios, como parâmetros. E princípios não mudam. Princípios não se restringem ao Antigo Testamento. Princípios são eternos. Por isso que nós sabemos que nós não vivemos mais debaixo da antiga aliança, da lei. Mas sabemos que existem coisas que estão registradas na lei, que são princípios para nós. E como princípios continuam sendo observados. Porque não se restringem à lei. A lei instituiu não faças tal. Mas existe um princípio por trás daquilo que é anterior à lei, que é natural ao ser humano e precisa ser observado antes, durante e depois da lei. Então o princípio básico que Deus estabeleceu é que o homem tem que ser o cabeça. E se assim não for, a coisa não funciona. E se assim não for, a coisa não acontece. E não me chame de machista, porque eu não estou dizendo que o homem deve oprimir a mulher. Eu acredito que o princípio estabelecido por Deus é que o homem é o cabeça, mas Deus fez a mulher da costela. Ou seja, a mulher é para estar do lado. Deve haver concordância. Deve haver unidade de pensamento, de visão, de propósitos. Com isso eu não estou dizendo que o homem é maior do que a mulher, é mais importante do que a mulher. É óbvio que não. Isso não existe. Mas o homem e a mulher precisam estar debaixo da mesma missão, do mesmo propósito. E a decisão sempre tem que ser dele, a decisão final sempre tem que ser dele. Quando essa mulher pede para Herodes, eu quero a cabeça de João, Herodes se entristece. E aí nós pensamos, por que Herodes se entristece quando aquela mulher pede a cabeça de João, sendo que nos versículos anteriores a Bíblia diz que ele queria matar João? Se ele queria matar João, agora ele tem a ocasião, a oportunidade para fazê-lo. Não tem por que ele se entristecer. E aí, observando melhor a personalidade desse homem, nós percebemos que na realidade ele não queria matar João. Ele não queria se livrar de João. Ele queria se livrar da pregação de João que condenava os seus pecados.
Ele queria se livrar dos problemas que João lhe causava por causa da pregação. Então muitas vezes o problema das pessoas não é conosco, é com aquilo que nós falamos, é com aquilo que nós pregamos. Quantas vezes nós somos acusados, apontados injustamente? Não é porque nós somos maus, mas é por causa da mensagem que nós carregamos. Porque a mensagem que nós carregamos traz às pessoas problemas. Porque a ciência da verdade traz às pessoas problemas. Então esse homem está vivendo um dilema. Os problemas que João traz com a sua pregação o incomodam. Mas por outro lado, a mensagem de João toca o seu coração. Ele sabe que aquela mensagem, ela procede de Deus, porque uma mensagem vazia, ela não toca ninguém. Aquela mensagem procede de Deus. E se por um lado ela cria problemas para Herodes, por outro lado, ela abre os olhos de Herodes. E talvez esse seja o grande problema. Então as pessoas muitas vezes nos odeiam porque ao pregarmos a verdade, nós tiramos delas a, entre aspas, inocência. As pessoas muitas vezes carregam na sua mente o pensamento de que se eu não conheço a verdade, então está tudo certo. Eu não tenho como praticar a vontade de Deus se eu não conheço. Então é melhor que eu não conheça. Ignorância pura. Pois a falta de conhecimento não promoverá salvação a ninguém. Se uma pessoa fosse salva por não conhecer a vontade de Deus, então a mensagem de Jesus seria: olha, eu vim para os apóstolos, olha, eu vim, comuniquei para vocês o evangelho, comuniquei para vocês a palavra de Deus, mas faça o seguinte, fiquem calados, não falem nada para ninguém, não deixem que ninguém saiba que eu existo, que eu existi, porque se as pessoas não souberem, então elas serão automaticamente salvas. Isso é ignorância. A falta de conhecimento não salva absolutamente ninguém. O que o apóstolo Paulo diz é que aquele que conhece a lei será julgado pela lei, mas aquele que morre desconhecendo a lei, sem a lei se perderá. O apóstolo Paulo, tratando na carta aos Romanos capítulo 1, ele diz que todas as pessoas são indesculpáveis diante de Deus, pois os atributos visíveis de Deus revelam quem Deus é. As coisas que Deus criou revelam quem Deus é. Então não há desculpa para que de fato nós possamos nos posicionar diante de Deus achando que realmente a ignorância ela vai nos salvar. Não, ela não vai nos salvar. Mas o fato de nós promovermos o conhecimento em cumprimento à ordem de Jesus e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, isso trará sobre nós a condenação, trará a reprovação das pessoas, a perseguição, a consequente, muitas vezes e para muitos, aprisionamento ou a prisão e a morte. Para muitos será promovido a morte por causa da pregação do Santo Evangelho. Então acredite, não é que as pessoas odeiam você, as pessoas odeiam o que você crê, as pessoas odeiam o que você fala, as pessoas odeiam o seu Deus. Não é você, é o seu Deus. Mas, como é você que está pregando, como é você que está falando, então quem vai pagar é você. Quem vai sofrer as consequências é você. Porque é mais fácil, diante do confronto com a palavra de Deus, é mais fácil me livrar do pregador do que me livrar do pecado. É mais fácil abrir mão do porta-voz de Deus do que abrir mão das minhas práticas. Quantas pessoas têm vivido dessa forma? Quantas pessoas têm saído da igreja por causa disso? Quantas pessoas vivem uma espiritualidade superficial por causa disso? Porque preferem sacrificar o pregador, preferem denegrir a imagem do pregador, preferem desumanizar o pregador do que abandonar as suas práticas, do que abandonar os seus pecados. Desde aquela época é assim, hoje continua sendo assim.
E no futuro, eu preciso dizer para você que será ainda mais grave a atitude dessas pessoas e o procedimento dessas pessoas no sentido de rejeitar, perseguir, aprisionar, desumanizar e matar os pregadores do Evangelho. O que as pessoas não entendem é que rejeitar o Evangelho é rejeitar a própria vida. Então esteja pronto para que, se preciso for, você possa honrar o seu ministério, você possa honrar a sua vida, você possa honrar o seu chamado, até mesmo a sua própria vida. Se necessário for você pagar a conta, pague, mas pague com alegria. João não retrocedeu em momento algum. Mesmo com a iminente ameaça de morte, João não retrocedeu em momento algum. Então não retroceda, prossiga, persista, porque quando o teu corpo tombar aqui, a tua alma estará sendo recebida lá. E Jesus disse: não tema os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tema a Deus, que pode matar o corpo e fazer perecer a alma no inferno. Tema a Deus, mas não tema o homem. O homem pode nos fazer muito mal, eu não nego isso, mas o homem não pode tocar na nossa alma, porque essa é guardada por Deus, porque essa foi regenerada por Deus, porque essa foi chamada por Deus, porque essa já tem um lugar reservado para nós nos céus de glória. Que Deus abençoe você, que Deus abra os teus olhos, que Deus te motive para continuar trilhando na caminhada da fé, mas astutos como a serpente, enxergando o perigo de longe, para que você não venha cair, para que você não venha ser vitimado pelo inimigo, mantendo a sua pureza, mas promovendo e crescendo e evoluindo cada vez mais na astúcia. E assim você estará se blindando, de fato, das ameaças iminentes do inimigo contra a sua vida.